Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Criptalizado. Hoje eu, Guilherme, vim trazer para vocês a ferramenta de Fibonacci. Pessoal, Fibonacci é uma das ferramentas mais poderosas da análise gráfica, embora ela tenha outras aplicações que são para engenharia, arquitetura, desenvolvimento de carros e até a natureza também, ela se desenvolve na proporção áurea, mas a gente vai abordar hoje a parte do gráfico, tá? Bom, dentre todas as extensões que tem da Fibonacci, nós vamos abordar a ferramenta de retração de movimento e de projeção de movimento também, tá? Vou mostrar aqui os outros tipos que tem, mas nós vamos abordar essa daqui. E outra coisa importante para utilizar a projeção, nós vamos entender o que são os pivôs de alta e pivô de baixa também, beleza? Então, já vamos aqui direto para o gráfico, para eu mostrar para vocês, e a gente vai começar já a falar da Fibonacci. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o Bitcoin, está corrigindo já mais de 7% hoje, eu acredito que vai ter uma correção maior, mas agora o nosso foco é em Fibonacci. Bom, notem aqui, nós temos a ferramenta de retração, que é a que a gente vai falar, extensão de Fibonacci, que também é conhecida como projeção do movimento, temos garfo, canal de Fibonacci, zona temporal, caixa de Gann, enfim, tem diversos tipos de Fibonacci aqui, né? Mas nós vamos usar essas duas. Então, eu vou colocar a primeira ferramenta aqui para vocês entenderem, é o seguinte. Imagine que tem um movimento, né? Então, a gente tem um movimento que parte daqui, de cima, ele vem e cai até aqui embaixo. E esse movimento ele começa a corrigir. Então, ele pode corrigir nos 38%, que é essa primeira correção, pode corrigir 50% e 61,8%. Tá 61,80, mas as pessoas falam 61,8, 50 e 38,2, tá? Então, quando chega nessa região e ele volta, ele ainda tem uma tendência maior da continuidade na tendência principal. Quando essa correção vem até aqui, nesse 50%, essa probabilidade de dar continuidade já fica em 1 para 1. Então, você tem, por que também 1 para 1? Imagina que o preço está aqui, se você vender, você vai ganhar 18%, caso você vender, né? E se você comprar, o seu risco também vai ser 18%. Então, além de você ter uma probabilidade de 50% a seu favor ou contra, o seu risco-retorno fica de 1 para 1. Se você estiver buscando R$ 1 aqui nessa venda, você também vai estar arriscando R$ 1 para perder, tá? Agora a gente vai aplicar isso no gráfico para entender esse movimento. O que é as primeiras coisas que nós devemos identificar? Uma perna de alta ou uma perna de baixa. Então, estão vendo esse movimento? Ele começou aqui e caiu até aqui, ó, direto. Então, essa aqui é uma perna de baixa, tá? Então, o movimento, o preço caiu direto até aqui. Vamos pegar esse começo do movimento, colocar até aqui embaixo e puxar para frente. O que a gente consegue notar? O preço veio, caiu, veio até a região aqui dos $30.000 e depois ele veio quase na região aqui, vou até dar um zoom para vocês verem, veio quase na região dos 38%, ficou trabalhando, depois veio aqui, tocou na região e depois corrigiu novamente e ficou trabalhando na correção aqui, né, do fundo. Chegou aqui, mais pessoas compraram, ele foi, então a gente pode até pegar aqui se quiser e alterar um pouquinho para baixo, não tem problema, tá? E ele ficou trabalhando e ele começou a... O que acontece? Como o nosso movimento é aqui, essa aqui foi a perna de baixo, então ele ainda está corrigindo a perna. A gente só alterou aqui e vai trazendo a ferramenta aqui para frente, ó. Então a gente vê que o preço ficou trabalhando aqui na região de 38, veio até na região de 50, depois 61,8, tentou ir, voltou, segurou aqui e aí sim corrigiu todo esse movimento, toda essa perna de baixo, tá? Então, a ferramenta de Fibonacci, ela é utilizada aqui. Como que funciona agora as regiões? Quando vem na região de 38,2 e o preço começa a voltar, ele tem uma tendência maior a dar continuidade, mas isso não é uma certeza, a gente está falando de probabilidade, o mercado é uma probabilidade, lembrem-se sempre disso. Quando chega na região de 50%, nós temos 50% de chance de subir ou descer. Quando chega nessa região, essa
probabilidade já começa a diminuir. Só que essa região de 61,8, quando está vindo, né, de uma alta aqui, ele está corrigindo o movimento, as pessoas procuram sempre uma operação no primeiro toque aqui. Então, tocou aqui, as pessoas entram contra essa mini tendência aqui, que é de alta, para fazer uma venda. Se fosse ao contrário, seria uma compra e vocês vão ver em outros movimentos que a gente vai buscar aqui. Então, primeiro passo, sempre procurar uma perna clara de um movimento e começar a observar as regiões para você ver se você se está corrigindo, se é uma correção mais profunda, uma correção rasa, tá? Vamos olhar outro movimento do Bitcoin. Ó, aqui nós temos uma outra perna, uma perna de alta aqui também, ó. Então a gente vai medir esse movimento. Pega aqui do início do movimento e leva lá no topo e pumba. Então a gente vê que o preço veio, chegou aqui, ele começou a corrigir e não está voltando mais. Então a gente vai pegar e já coloca a ferramenta de Fibonacci lá, né? A gente viu que formou o topo e começou a corrigir. Vamos colocar para a gente ver onde que seria a região de 38,2. Veio, chegou na região de 50% e o preço retomou sua força e começou a buscar topos maiores, né? A gente vê aqui. A gente pode medir também esse pedacinho aqui? Pode. A ferramenta de Fibonacci, ela também é uma ferramenta muito subjetiva, tá? Você pode medir o movimento que você quiser. Você pode medir uma perna, um candle só. Se você quiser medir só esse candle, que você pode medir também, não tem problema, tá? Então, tá vendo, ó? Ele veio, fez essa puxada, corrigiu 38,2, foi de novo, veio, aí foi até o 61,8, aqui já é uma região de compra que os players ficam buscando. Então, quando chega nessa região dos 61,8, quando está caindo, eles procuram compra, e quando está subindo, eles procuram venda, tá? Isso é muito normal na análise gráfica, vocês vão reparar isso também. Posso medir essa perna de baixo aqui? Posso também. Posso pegar aqui, colocar, medir essa perna de baixa. Veio aqui, quando chegou aqui o primeiro toque, eles fizeram uma venda. Aqui também casou de uma venda e corrigiu o movimento, tá? Aqui tem um outro contexto. E vamos olhar outros movimentos também para a gente entender mais sobre a ferramenta de retração. Vamos lá. Olha lá. Nós temos toda essa alta do Bitcoin aqui. Então a gente pode pegar aqui, colocar nesse fundo, trazer até esse topo e ver no que deu. Então a gente tem essa puxada de alta, bateu no topo, corrigiu exatamente 38% e começou a voltar. Aqui ele não conseguiu superar, também até porque era um topo histórico, né? E a gente vê que ele tentou corrigir e não conseguiu. A gente pode alterar aqui e trazer para cá. Então ele veio, corrigiu novamente, ficou trabalhando, bateu na região de 50%, tentaram comprar, não deu certo, chegou no 61,8, foi direto, ficou trabalhando nessa região e fez essa correção, né? Então é isso que a gente consegue começar a enxergar. A ferramenta de retração para a gente pegar esses movimentos e ver como que está sendo a correção deles, né? A retração, se é uma correção rasa, uma correção profunda, por exemplo, outro ponto. Daqui até aqui embaixo, onde teve essa correção, ó. Então a gente pode pegar e olhar aqui, o preço caiu, ele veio no 38, veio no 50, chegou no 61, passou direto e agora está trabalhando aqui, não conseguiu superar, né, essa região, e agora está corrigindo o movimento e está justamente na região de 38,2. Posso pegar desse topo e colocar aqui em cima? Pode também, ó. Então você pode pegar daqui e colocar até aqui em cima, que é esse movimento de alta. Ou posso colocar a partir desse movimento aqui também? Pode, você quem vai escolher, tá? Por isso que eu falei, é uma ferramenta subjetiva, a gente pode usar ela de diversas maneiras para medir a correção de qualquer movimento, tá? Eu, particularmente, o que eu fiz quando o Bitcoin formou o topo? Peguei daqui, porque eu posso pegar também, aumentar o tempo gráfico, que esse aqui é o gráfico diário, colocar no gráfico semanal e medir todo esse movimento de alta aqui, ó. Ó. Então ele veio, ó, vamos medir o primeiro movimento aqui, ó. Fez a puxada, corrigiu a região dos 50%, foi embora. Coloca agora lá em cima. Ele veio, corrigiu até a região dos 61,8, puxou, mas não aguentou segurar e corrigiu mais. Posso também só esse movimento aqui? Posso também pegar só esse movimento aqui, ó.
Ele fez a correção dos 38% aqui, foi, buscou, corrigiu 100% exatamente aqui e depois buscou uma região mais baixa, tá? E atualmente está nessa região agora aqui, que é esse movimento. Vamos falar agora da ferramenta, só vou concluir então aqui rapidinho. Quando tem uma correção mais rasa, a tendência é de que dê continuidade na tendência, tá? Então, vamos pegar aqui, tinha esse movimento. Aqui, chegando 50%, é 1 para 1 o risco retorno e a chance também de 50% de subir ou de cair. Aqui é uma correção um pouco mais profunda, mas os players buscam essa correção também, né? E a gente usa para medir correção de determinados movimentos. Pode ser só desse movimento, pode ser do movimento inteiro, pode ser só do candle aqui, ó. Eu posso pegar esse candle aqui, ó, e ver quanto que ele corrigiu, ó. Daqui, esse candle grandão, fala, nossa, ele pegou, fez essa movimentação que caiu, voltou, e esse próprio candle nessa semana corrigiu 38% do próprio movimento, tá? Você pode usar de várias maneiras. Agora a gente vai falar da ferramenta de projeção de valor. Como que funciona isso? Bom, vamos imaginar que o Bitcoin está nesse preço aqui, ó. Esse aqui foi o topo histórico do Bitcoin lá atrás, né? Todo mundo lembra. E o Bitcoin foi passando o tempo, ele começou a subir, subir, subir. E aí, aonde que vai esse preço? Até onde ele pode ir? Como que funciona agora? Como que eu faço para saber onde que vai ser o topo desse negócio? Eu posso pegar uma ferramenta aqui de extensão, que é a projeção. Neste caso, eu vou usar aqui o fundo, tá? Mais baixo, com esse topo, e vou trazer a ferramenta para cá, tá? Vou trazer para cá, onde o preço foi andando, e eu começo a observar quando ele vai chegando nos alvos de Fibonacci, olha lá. Veio, chegou no primeiro alvo, passou direto, não quis nem saber, veio até aqui, corrigiu exatamente no alvo, deu segmento, aqui eu teria que colocar mais alvos. Então, eu tenho uma configuração que você vem aqui e você consegue adicionar mais alvos. No caso, seria esse aqui, é o de 200%. Vou explicar o que é esses 200% para vocês entenderem também. E vou colocar um alvo de 300%. E desde esse pivô aqui, ele chegou, cravou exatamente aqui, ó, no alvo de 300%, iniciou sua correção, tá? E a gente vê que ele trabalha dentro das regiões de Fibonacci o preço. Como que funciona isso, Guilherme? Vou explicar para vocês o porquê que eu utilizo esse alvo, ó, 61.8, 100%, 161.8. Porque assim, ó, se você pegar essa ferramenta de retração de movimento e eu colocar ela daqui até aqui, opa, peraí, pronto. Se eu colocar essa ferramenta aqui, vocês estão vendo? Então, eu estou colocando ela no ponto baixo de onde eu fiz a projeção e no ponto alto aqui, ó. Eu trazer agora essa linha aqui para o topo, eu vou estar fazendo uma projeção com essa ferramenta. Então, vou trazer para cá, vocês notem que é o primeiro alvo aqui de 61.8. Se eu trouxer agora essa segunda linha aqui para o topo, vai bater aqui o próximo alvo. Então, o alvo fica aqui. Se eu trouxer agora essa linha aqui para cima, nós vamos ter esse outro alvo. Tá vendo, ó? Então, é por isso que eu utilizo esses aqui. E eu coloco a ferramenta de 200%, porque muitas vezes chega em 200 em criptomoeda. E o que significa esse 100%, 200%? Vamos lá. Se a gente pegar esse movimento aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo, e a gente copiar isso e colocar aqui em cima, vou até colocar um pouco mais para baixo, né, aqui, porque é na linha certinho aqui. Vocês vão notar que vai dar certinho lá no alvo. Então, por quê? Eu estou projetando esse movimento aqui para cima. Então, eu tenho esse alvo. Se eu pegar agora daqui e jogar ele para cima, eu vou ter o alvo de 200% também. Tá vendo? O alvo de 200%. E o que é 61.8? É 61%, 61,8% desse movimento aqui, tá? Então, isso é o pivô. Por quê? Eu tenho um topo e tem um fundo. Quando rompe o topo anterior, está ativando o pivô. Onde que eu tenho um outro pivô aqui também? Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um pivô de alta. Ó.
O preço veio, fez uma correção e rompeu esse topo. Então, nesse ponto aqui, nessa região, na verdade, ó, está ativando o pivô de alta. E aí, o que eu faço para saber onde o preço pode ir? Pego aqui, coloco essa ferramenta, pego o último fundo com o último topo aqui e vou trazer a ferramenta para cá. E aí eu vou estar projetando meus alvos de Fibonacci, tá? Então é assim que eu opero para futuros, para swing trade, e você vê que ele chegou, cravou o alvo de 161,8, não conseguiu segurar mais, tá? Ele não se sustentou e o preço começou a corrigir novamente. Aí o que eu faço quando chega num alvo? Porque antes de chegar aqui, ó, a gente não tinha preço nenhum. Aí ele chegou, começou a corrigir, eu começo a olhar também, aí eu vejo que começou a corrigir muito forte, aí eu pego a ferramenta já de retração de Fibonacci. Onde eu posso também pegar aqui e projetar, vamos colocar no gráfico diário, a gente vai fazer várias projeções aqui para vocês entenderem. Bom, tenho esse movimento que nós projetamos, aqui temos um fundo, isso aqui é um suporte, né? Formou um fundo aqui, tentou, quando perde o fundo, perdeu o fundo anterior, está ativando o pivô de baixa, porque nós temos um topo e um fundo anterior aqui que está ativando. Quando vocês escutarem falar cabeça do pivô, essa aqui é a cabeça do pivô de baixa, porque perdeu o fundo anterior, que era o suporte, e nesse caso, nesse outro caso aqui, ó, que é um pivô de alta, né, que rompeu o topo anterior, essa daqui é a cabeça do pivô também, porque é usado para projetar. Então, a gente pega o último fundo com o último topo. Então, a gente vai pegar aqui e fazer essa projeção, pegar o último topo, que é para, como é para baixa a projeção, então o último topo com o último fundo, e vamos fazer a projeção aqui com a ferramenta de Fibonacci, tá? Para ver até onde que pode vir. Então, a ferramenta de projeção, ela é utilizada para você operar uma tendência. Então, você sabe que chegou nesse primeiro alvo, você já vai começar a observar. Quando chega no 100%, você já começa a reparar mais ainda, porque vocês estão notando como que segurou aqui, ó. Depois tentou vir, mas não conseguiu. Então, quando vai chegando nos alvos, você começa a reparar se está dando continuidade ou não. Porque eu vou entrar vendido aqui, quando está aqui ou aqui, não. Porque a tendência já começou, o pivô já foi ativado aqui atrás, ó, o pivô foi ativado aqui, ó. Quando essa ferramenta tocou, não foi ativado. Quando fechou abaixo dessa mínima aqui, aí sim a gente fala, agora está ativado. Vamos ver se vai falhar, se o preço vai voltar ou se ele vai dar continuidade, tá? Então, a gente vai entender também como faz essa leitura desses pivôs para a gente entrar numa operação vendido ou comprado, tá? Bom, onde a gente pode operar, operar não, desculpa, onde a gente pode procurar um outro pivôzinho aqui, ó, foi, corrigiu, tem um pivô, mas tinha esse topo aqui também, posso usar como um pivô? Posso usar também, posso usar aqui, ó, esse aqui como um pivô, tá vendo? Rompeu aqui, buscou esse alvo, cravou aqui. Gente, Fibonacci é uma ferramenta maravilhosa, tá? Tem pessoas que operam usando isso daqui, ó. Esse aqui é o topo anterior, tá? Então eu posso enxergar isso aqui como uma resistência e posso enxergar esse preço aqui em cima também, ó, como uma resistência, certo? Mas o legal é você usar Fibonacci, porque você pode ver até onde essa tendência vai. Outra maneira de você usar Fibonacci, vou mostrar para vocês, a projeção. Vocês estão vendo que tem um canal aqui, ó. A gente tem um canal de alta aqui. Quando isso aqui é uma linha de tendência de alta, onde o preço está vindo nessa região e está se mantendo. Quando o preço rompe a LTA, é um indício de uma reversão do movimento. Então, como que eu posso projetar? Rompeu o LTA, eu vou pegar aqui o último topo com o último fundo, porque perdeu esse fundo aqui e ativou o pivô de baixa, aqui é a cabeça do pivô, e eu vou procurar os alvos. Olha lá, chegou no alvo de 100%, quase veio, desculpa, de 61%, quase veio no de 100%, e aí ele voltou, ficou trabalhando, e aí sim o preço foi embora, tá? E se vocês verem aqui, ó, a partir desse pivô, olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, ferramenta de Fibonacci, ela é excelente. Olha como que o alvo crava certinho, olha, quando a ferramenta é bem desenhada, tá vendo? Fibonacci não erra, já dizia o André Machado, e ele tá
coberto de razão. Fibonacci não erra. Quem erra é o desenhista. Onde eu posso encontrar uma outra questão sobre essa também? Aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui e ver isso aqui como um canal de baixa? Posso. Opa, peraí. Posso. Então, aqui é um canal de baixa. Aqui é uma LTB, linha de tendência de baixa, nós já falamos isso. Rompeu LTB, vou pegar o último fundo com o último topo e vou fazer uma projeção de Fibonacci aqui também para saber meus alvos, para saber onde vai essa tendência. Lá, cravou o primeiro alvo, chegou aqui, aqui ficou cravado, ficou trabalhando aqui, aqui foi embora com mais forças, mas eu não fico alongando muito. Se a tendência está indo, beleza. Tá? Mas vocês entenderam? Você pode começar a observar o ativo com os canais. Então, canal de alta, canal de baixa. Essa aula é um pouco extensa mesmo, mas é para que vocês entendam. Porque, pessoal, é o seguinte, se você quer realmente operar no mercado, você quer entender o movimento, você precisa estudar. Eu estudo até hoje, eu sempre olho o mercado, o movimento, e então, porque isso daqui é muito importante, é o meu dinheiro que está dentro do mercado, então eu tenho que entender o que está acontecendo, não só isso do gráfico, tá? Isso é uma ferramenta que eu gosto muito, mas toda a parte macroeconômica, o que está acontecendo fora, para você entender o movimento, o que está acontecendo, por quê, para onde pode ir, onde que não pode, e você saber também se antecipar alguns movimentos. Bom, outra questão aqui, ó, novamente, nós tínhamos aqui um canal de alta, o preço veio, olha isso aqui, tá vendo? O preço estava trabalhando aqui, ó, num canalzinho de alta. Na verdade, nem assim, mas tá mais assim, ó, esse canal. Então, o que que aconteceu? Que ele perdeu. O que que eu posso fazer aqui? Perdeu LTA, indício de reversão. Vou pegar o último topo com o último fundo, que pode ser esse daqui ou esse daqui, tá? Mais provável esse que é o último, e vou colocar aqui para cá, ó. Então, olha aqui, vê que ele chegou no primeiro alvo, cravou, tentou vir, depois ele veio aqui e ficou trabalhando na região. Poderia colocar aqui nesse fundo aqui, ó. Posso, ó, também. Entendeu? Olha, fica mais desenhado ainda e fica mais justo o alvo, ó. Então, pessoal, aí a Fibonacci, ela é excelente para a gente trabalhar dessa forma, tá? Você pode procurar por canais e os pivôs são esses aqui que eu falei para vocês detectarem os movimentos. Bom, onde nós temos um outro pivô aqui? Vamos lá. Notem que aqui é um suporte, tá vendo? O preço veio aqui, segurou, ficou trabalhando, ele veio, perdeu de fato aqui. E como que a gente pode também fazer uma projeção? Último topo, podemos pegar o último fundo, podemos projetar tudo isso para cá, ó. E aqui seria essa projeção. Tem outra forma que eu posso projetar? Tem, você pode pegar também aqui, ó. Esse último movimento que ele fez, ó, aqui. Esse daqui com esse aqui é um pivô de baixo também que foi acionado. Tá vendo? Ó, veio aqui no alvo de 100%. E por quê? Porque tinha essa região aqui, ó, era uma região de suporte. O último fundo foi perdido, foi rompido e se manteve, fez até um pullback aqui, tá? E aí ativou o pivô. Essa aqui é a cabeça do pivô de baixo, ó, porque esse aqui é o fundo mais baixo que tem. Mas sempre tentem deixar ó, essa linha aqui bem arrumadinha. Pessoal, quando eu estou fazendo uma operação de day trade, quando vai chegando próximo do alvo, eu já começo a prestar atenção, porque às vezes, por pouco, o preço pode chegar aqui e você falar, eu vou sair só a hora que chegar no alvo, né? Você fala assim, eu só vou sair a hora que chegar no alvo, eu só vou comprar o Bitcoin quando o Bitcoin chegar aqui. E aí ele vem faltando um golinho e volta. E aí sabe o que você faz? Você fica sentado chupando o dedo, porque ele não chegou. Então você também tem que observar o contexto, o que está acontecendo, tá? E agora vamos chegar na parte mais importante, que é essa daqui. E vocês podem olhar depois o comportamento do Bitcoin. Bitcoin veio, formou esse topo, ó, tinha esse fundo aqui, né? Tem esse fundo aqui, mas o último fundo é esse. E ele tinha esse topo aqui também, ó. Ele não conseguiu superar essa região, né? Mas eu considero a região de fechamento,
porque essa aqui é a região de fechamento do preço, e essa aqui é a região de máxima desse período, mas o preço falhou, isso aqui é uma falha, a sombra nada mais é do que uma falha. E o que eu vou fazer agora? Vou fazer a projeção de Fibonacci para baixo, porque vou pegar o último topo com o último fundo, que foi acionado o pivô de baixa, clico aqui, pego o último fundo, trago para cá, e esses agora serão os próximos alvos de Fibonacci, tá? Outra região que eu vou prestar atenção, essa aqui, porque eu tenho um topo anterior aqui. Qual que é a outra região também que eu posso prestar atenção? Essa daqui, porque é uma região de fundo. Então, esses dois alvos aqui, eles acabam sendo mais importantes. E também temos aqui embaixo essa região, vamos ter essa, mas a gente vai, não adianta a gente ficar projetando muita coisa, a gente tem que acompanhar o preço agora, tá? Se a gente colocar no gráfico semanal, olha o que que aconteceu. O preço veio, quando tem essa sombra gigante, significa que o preço veio até aqui e as pessoas começaram a vender, empurrar a venda, venda. Então, ou seja, os vendedores estavam muito fortes aqui. E a mesma coisa que a semana veio, tentou puxar e os vendedores empurraram a venda. E agora a gente vai ver a correção do quê? Desse movimento aqui, ó. A gente pode pegar desse movimento daqui de baixo até aqui em cima e ver quanto que esse movimento vai corrigir. Ele já está próximo de vir aqui nos 50%. Mas a gente pode usar também a ferramenta de projeção de Fibonacci, igual nós utilizamos aqui. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona a ferramenta de projeção, tá? Eu utilizo na projeção 61.8, porque é o mesmo que tem aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês lado a lado, ó. Vocês vão entender o que eu estou falando, ó. Tem 61.8, tem aqui nessa ferramenta, tem 61.8, 50 e 38. Na projeção, eu não uso 38%, porque senão fica um movimento muito pequenininho. Então, eu busco por outros tipos de movimento, tá? Então, eu coloco a ferramenta de 61.8, como eu expliquei para vocês. Se nós colocarmos aqui, ó, nós temos esse movimento, que é o que vai ser medido agora. Puxarmos a primeira linha para baixo, nós temos aqui, tá? Que seria isso aqui, ó. Aqui, e a projeção é feita aqui, ó. Então, nós já temos o primeiro alvo. Se eu puxar agora novamente, agora trazer essa linha para baixo, eu vou encontrar o alvo de baixo aqui. E se eu trazer a terceira linha de 61.8 para o último fundo, eu vou chegar nesse alvo. Então, esses aqui são os três principais. Como em criptomoeda tem uma puxada mais forte, aí eu coloco o alvo de 200%, 261. Eu só coloquei o de 300 aquela hora, porque era um movimento mais puxado, tá? Então, geralmente, eu uso esses aqui. Beleza? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, como que eu utilizo a projeção e a retração, tá? Então, sempre lembrando, a gente pode pegar para retração todo um movimento aqui, né? Pode pegar um movimento... Pronto. Podemos pegar esse movimento, podemos pegar o movimento completo aqui, ó, desde o início até o fim, para ver quanto que corrigiu. E podemos pegar, se quiser também, somente um candle. Falar, eu quero pegar só um candle aqui para ver quanto que ele corrigiu, pode pegar também. E a projeção, uma coisa bacana aqui que eu vou mostrar para vocês. Semanal. Bom, vamos supor que o Bitcoin vai vir aqui, ele vem depois direto e sobe e rompe esse topo. Como que eu poderia projetar o movimento para saber para onde que vai o Bitcoin? Eu posso simplesmente pegar, estou dando um exemplo, que esse seria o último fundo e esse último topo. Eu venho aqui e jogo para cá, e aí eu vou ter uma noção de para onde que esse preço pode ir. Aí a gente fala assim, nossa, caramba, 92 mil, depois vai para 105 mil dólares. Sim, pessoal, isso aqui, se romper, se manter aqui acima, pode observar que esse aqui serão os alvos, tá? Fibonacci não vai errar, o que erra é o desenhista. Pode ser que a gente erra o desenho, mas a Fibonacci ela sempre acerta, tá? Então, muito obrigado, espero que tenham tirado a dúvida de vocês. A gente vai trazer também aula de médias móveis, MACD, RSI, IFR, entre outros.
e a gente está falando isolado de cada ferramenta do gráfico, tá? Depois a gente vai mostrar como que a gente junta essas informações e vê pontos de confluência. O que que é isso? Onde mais de duas ferramentas, duas ou mais ferramentas estão dizendo a mesma coisa. Então, isso significa que tem uma confluência e que aumenta a probabilidade ao nosso favor para a tomada de decisão. E se de cada uma estiver dizendo uma coisa, significa que algo tem errado e a gente começa a observar com mais detalhe o que está acontecendo. Muito obrigado, até a próxima aula. Pessoal, deixa o like de vocês aqui, se inscrevam no canal, é muito importante para nós e a gente vai continuar trazendo muito conteúdo relevante e gratuito para vocês. Muito obrigado e até a próxima.